presença. Rui Malheiro, comece por si no habitual comentário desportivo. Vamos falar da União de Leiria e do Benfica. O Benfica conseguiu uma vitória expressiva de 3-0 frente à União de Leiria e soma a 5ª vitória consecutiva. Exatamente. Bom dia, Tânia. Foi uma vitória justa e uma exibição bastante convincente do Benfica, uma das melhores exibições da temporada. Na primeira parte, o Benfica surgiu bastante dominador e rematador. Aliás, foi dos jogos em que o Benfica conseguiu fazer mais remates à baliza e o gol de Saviola valeu a vantagem ao intervalo. Uma vantagem justa e até algo curta face ao domínio do Benfica na primeira parte. Na segunda parte, a União de Leiria surgiu mais acutilante, com mais posse de bola, mas revelou dificuldades no último terço de terreno, a que também não são alheias às ausências de Silas e Carlão. Os jogadores foram muito importantes na primeira fase da temporada da União de Leiria, que entretanto foram transferidos. Com a entrada de Rubén Amorim, o Benfica voltou a ser dominante, voltou a revelar grande organização também a nível do meio-campo, o que permitiu avolumar o resultado com os golos de Gaetan e Cardoso. E até seria Gotardi, sobretudo nos últimos 20 minutos, o guarda-redes da União de Leiria, a negar que o Benfica conseguisse ainda um resultado mais volumoso. Horácio Piriquito, vitória fácil para o Benfica? Sim, atendendo ao resultado, foi uma vitória fácil, mas isso acima de tudo vem demonstrar que todo aquele ambiente menos positivo que o Benfica de facto viveu no início da época passou. Acho que hoje é unânime, quer para os benfiquistas, quer até para os nossos adversários, que estará como que de volta um pouco do Benfica do ano passado. E o Benfica neste momento está atrás na classificação, e bastante atrás, com uma altíssima probabilidade de não conseguir recuperar, por uma razão muito simples: perdeu 3 jogos no início da época. A partir daí as coisas endireitaram-se e o Benfica neste momento faz lembrar, aliás, como diz hoje a imprensa desportiva, é um Benfica campeão. E portanto começam-se a notar cada vez menos diferenças entre o Benfica do ano passado e o Benfica deste ano. Podem já não ir a tempo de recuperar, agora que regressou de certa forma uma forma de jogar, uma forma de estar, de ser do próprio treinador. Isso creio que voltou e para ficar, há substância nesta recuperação. Nesta altura o Benfica consolida ali o segundo lugar, ainda que a uns pontos do Porto, e tem o Sporting praticamente atrás. Eu gostava de ter as vossas reações em relação a este jogo e em relação àquilo que aí vem em relação à aproximação do Benfica. Eu julgo que o Benfica está muito bem consolidado no segundo lugar e está até certo ponto bastante seguro no segundo lugar. E de facto eu fico satisfeito por se dizer que o Benfica, por estar no segundo lugar, devidamente consolidado, é um Benfica campeão. Aqueles que estão à frente com 8 pontos devem ser uns campeõezitos, enfim, portanto, quase que nem terão lugar, porventura, no nosso campeonato. Não é isso. Portanto, temos o Benfica campeão, sim senhor. Isso é verdade. Muito bem. O que tem a dizer sobre este Benfica campeão? Uma equipa joga que a outra deixa jogar normalmente, e ontem em Leiria, o União de Leiria apresentou-se claramente mais fraco. A situação financeira da União de Leiria obrigou, de facto, a vender 2 jogadores de grande influência na equipa, o Silas e o Carlão, e portanto o Benfica fez o jogo dele, como competia, mas claramente que a União de Leiria, que fez nestes primeiros 15 jogos do campeonato um bom campeonato, ontem não foi o próprio União de Leiria. E, portanto, de facto, é o que eu digo, uma equipa joga o que a outra deixa jogar, e ontem a União de Leiria deixou jogar o seu adversário. Rui Malheiro, ontem o Porto voltou às vitórias e goleou por 4-1 o Marítimo. A derrota para a Taça da Liga parece não ter afetado a equipa. Não, o resultado expressa isso mesmo, mas na verdade a primeira parte do Porto, que surgiu sempre no seu 4-3-3, mas com o Hulk a jogar na posição mais avançada, o Futebol Clube do Porto sentiu algumas dificuldades em entrar em jogo, muito também por culpa da postura com que o Marítimo se apresentou, num 4-2-3-1, em que procurou ter bola, partindo para a construção com os 2 médios defensivos. Esse facto criou algumas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, que no entanto, sobretudo no último quarto de hora da primeira parte, introduzindo mais velocidade e dando profundidade ao seu jogo, explorando sobretudo as alas, conseguiu e justificou a vantagem obtida num grande gol de Guarim. Na segunda parte aí o Futebol Clube do Porto entrou muito bem, aumentando a sua zona de pressão, pressionando o alto, o que fez com que o Marítimo sentisse muitas dificuldades, e o Hulk acabou por fazer o 2-0, justificando o que na altura se justificava plenamente. O Marítimo, no entanto, acabaria por reduzir por um gol de Babá, que poderia ter tranquilizado o Futebol Clube do Porto, o que acabou por não acontecer.
já que o Futebol Clube do Porto rapidamente chegou ao 3-1 num grande golo de Guarín e pouco depois Rames Rodrigues, após passe do Hulk, fez o 4-1. Numa altura em que o Futebol Clube do Porto tinha alterado já a sua estratégia do habitual 4-3-3 para um 4-4-2. Horácio, ontem, no final do jogo, Pinto da Costa falou e mostrou ter os pés bem assentes na terra, mostrando que o campeonato ainda não está ganho. É também essa a vossa convicção? Bom, é evidente que o campeonato não está ganho, estamos a meio do campeonato. É evidente que pontos por um lado são muitos pontos, mas tudo depende se acontecer um resultado imprevisto no Futebol Clube do Porto, tentado a ganhar com todo o mérito. Enfim, podemos sempre discutir outras coisas, como é evidente que se conseguem sempre discutir, mas é com o mérito que está em primeiro lugar. Enfim, em relação ao Presidente do Futebol Clube do Porto, já o conhecemos há 20 anos, portanto já sabemos qual é a retórica, qual é a argumentação, qual é o registro. E, portanto, eu acho que como benfiquista nós não devemos responder e, portanto, acho que o Benfica já devia desde há muito tempo ter ignorado completamente o que é o que está a fazer agora. Porque os benfiquistas, principalmente o Presidente do Benfica, não deve entrar neste terreno porque senão fica um Pinto da Costa de segunda, não é? Tem que sair completamente desse terreno e não responder e, portanto, deixar o Pinto da Costa atuar como atua há 20 anos e vai continuar a atuar enquanto for Presidente do Futebol Clube do Porto, não temos dúvida. Ele é assim, não é de outra forma. António Pinho Cartão, vai ser difícil o Porto escorregar 3 jogos, perder 9 pontos? Eu julgo que isso vai ser difícil. Agora, independentemente daquela minha, portanto, observação anterior, eu julgo que o Benfica está a jogar bastante bem. De facto, está com elan, tem bom futebol, marca golos e, portanto, acho que esta segunda volta vai ser um taco a taco muito grande. É evidente que a diferença de 8 pontos é substancial e, porventura, já não dará ocasião para que haja uma aproximação por parte do Benfica. Por outro lado, o Sporting também mostrou que ultimamente está a recuperar e eu julgo que vai ser uma segunda volta bem disputada, com mais ou menos ponto, enfim, em jogo entre estes 3 clubes. Quanto ao Porto, acho que fez uma boa exibição e, sobretudo, sem 2 dos 3 jogadores que eu considero essenciais e muito bons no Futebol Clube do Porto e até no futebol europeu, que é o Hulk, o Álvaro Pereira e o Falcão. Não jogaram 2, jogou 1 e, no entanto, depois apareceu um jogador que para mim é uma surpresa total, que do meu ponto de vista, da forma que eu vejo de futebol, não teria lugar normalmente na equipa de Futebol Clube do Porto, que é o Guarín, porque é um jogador lento, é um jogador que não sabe passar à distância, tem um bom remate, mas que, curiosamente, no jogo com o Marítimo, começou a passar bem as bolas, começou a meter golos. Bom, enfim, é esta a potencialidade da equipa do Porto, quando menos se espera, aparece um sujeito que resolve, portanto, o futebol. E aí o Porto mostra que tem, enfim, para além dos muito bons, tem bastantes jogadores bons e tem alguns que em determinados momentos ultrapassam a si próprios, como foi, de facto, o Guarín. E é bom para o futebol. Ernesto, importa perguntar-lhe também, e ainda que como adepto do Sporting, se consegue dizer se o Porto tem ou não sido a equipa mais competente deste campeonato? Quem vai à frente é sempre o mais competente e o Benfica está em segundo lugar, portanto é o segundo mais competente, o Sporting está em terceiro lugar, é o terceiro mais competente. É assim tão linear? É assim, de uma maneira geral no desporto é um pouco assim. Nesta primeira metade do campeonato o Porto foi a equipa mais regular, teve naturalmente no início do campeonato algumas ajudas, mas no total dos 15 jogos o primeiro lugar é merecido. Agora, faltam outros 15 jogos. 15 vezes 3 são 45 pontos que estão em disputa. 45 pontos são muitos pontos. Naturalmente, a competitividade do nosso campeonato não é muito grande. Já se viu. O Sporting já está a 4 pontos do quarto classificado. E é pena que o Braga hoje esteja a 16 pontos daquilo que fez o ano passado também na primeira volta. O próprio Vitória de Guimarães não esteja tão competitivo, porque o campeonato faz-se havendo equipas fortes. Não beneficia nada ao futebol português nós chegarmos na primeira metade do campeonato e dizermos que o campeão está encontrado. Eu gostaria que não estivesse, é o que eu digo, mas para isso é preciso as equipas, nomeadamente o Sporting, cometer menos erros. O Sporting cometeu 3 erros indesculpáveis em Alvalade. Perdeu 7 pontos em Alvalade, porque empatou um jogo com o Nacional da Madeira, empatou o jogo com o Olhanense, aí perdeu 4 pontos em casa, e em casa, estando a ganhar 2-0 ao Vitória de Guimarães, acabou por perder por 3-2. Portanto, em casa, o Sporting perdeu 7 pontos com clubes de menor nomeada. Se, de facto, nesta segunda metade do campeonato não houver estes erros, eu acho que vai ser uma segunda volta bem mais disputada do que esta primeira.
E porque fala no Sporting, Rui Malheiro, já ontem o Sporting defrontou o Sporting de Braga, o jogo terminou com uma vitória do Sporting por 2-1 e com 20 minutos muito intensos no início do jogo. Sem dúvida, foi uma das melhores primeiras partes deste campeonato. Um jogo com futebol ofensivo e duas equipas a pensarem em jogar ao ataque e para ganhar. O Sporting acabou por ter num incidente, ou seja, uma lesão do Hélder Postiga aos 8 minutos, obrigou à utilização de Diogo Salomão, à entrada de Diogo Salomão, e com isso a derivar Valdés da esquerda para o centro. Esses dois jogadores acabam por ser determinantes porque em 2 minutos marcam os 2 golos que colocam o Sporting em vantagem. É certo que o Braga reagiu logo a seguir com um gol de Paulo César, mas a verdade é que o Sporting conseguiu sempre fazer um jogo inteligente, ou seja, permitiu ao Braga ter mais posse de bola, atacar mais, mas o Sporting mostrou grande inteligência, quer a controlar o jogo, quer do ponto de vista defensivo, segurando a vantagem. Podia também tê-la ampliado, mas Arturo de um lado, o guarda-redes do Sporting de Braga, e Rui Patrício do outro, negando as duas oportunidades que Alan teve na segunda parte, seguraram o resultado até ao fim.